Estamos de volta com o nosso programa Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com um convidado ilustre. Aliás, é um convidado que as pessoas já conhecem bastante, porque tem gerado uma grande participação. É o nosso Armando Falcone. E hoje, vocês, os críticos, podem descansar, nós vamos falar sobre espiritismo. O tema do nosso programa hoje é perda de pessoas amadas. Então, Falcone, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você pode falar sobre o espiritismo? Qual é a sua experiência? Meu nome é Armando Falcone Filho, sou natural das Minas Gerais, da cidade de Astolfo Dutra, nasci numa família católica, passei por todas aquelas práticas do catolicismo, primeira comunhão, catecismo, fui coroinha 5 anos e aos 11 anos eu estava encaminhado para o seminário para ser sacerdote. Porque tudo que eu perguntava ao padre João Batista Vercade, ele dizia que era dogma, e para saber a resposta dos dogmas tinha que ser padre. Falei, arruma minha vaga no seminário. Um batedor de sola, um sapateiro na oficina do meu avô, perguntou para mim, quais são as suas perguntas? E respondeu todas, Anete. Fiquei de cabelo em pé. O homem era casado, a filha dele era da minha sala. Como é que você sabe isso? Eu não sou católico, eu sou espírita. E ele me deu para ler o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, ou o Principiante Espírita, que muitos espíritas não leram. É a primeira obra que deveria ser lida por alguém que está chegando na doutrina espírita no nosso ponto de vista. Li, me apaixonei, encontrei respostas para as minhas necessidades, comuniquei à minha mãe e foi aquele auê numa cidade pequena, e isso eu estou com 56 anos, menos 11, há 45 anos atrás. Bom, comecei, procurei o grupo espírita na minha cidade através deste senhor e comecei todo aquele envolvimento. Desde cedo eu via coisas que ninguém via, eu ouvia coisas que ninguém ouvia. E com a frequência ao centro espírita, ao estudo e toda aquela metodologia, essas coisas foram se tornando mais naturais. Com 15 anos eu comecei a frequentar a reunião mediúnica, já tinha passado pela mocidade, estava coordenando o trabalho da mocidade, as percepções do mundo espiritual se tornaram mais ostensivas e nós começamos muito cedo na mediunidade. E um grupo na minha região, havia muitos médiuns de efeitos físicos. Além das reuniões normais de desenvolvimento, educação da mediunidade e desobsessão, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões de efeitos físicos na Fazenda Paraupeba, com Mateus Fernandes Fragas, encarnado, que hoje é o mentor da nossa FEAC. Foi uma formação muito rica e muito cedo nós tivemos proximidade do Chico, do Divaldo. Conheci o Raul com 16 anos em Macaé, no movimento das mocidades espíritas. Além daquele regionalismo de Astolfo Dutra, porque meu pai era viajante e eu acabei também mais tarde me tornando viajante, pudemos fazer esse contato e enriquecer a nossa cultura espírita, dando perseverança. Quando fomos para Juiz de Fora, trabalhamos inicialmente no Centro Espírita Ivon Costa, na reunião que participava Sueli Caldas Schubert, que é conhecida do movimento espírita pelo seu trabalho extraordinário. Depois saímos, fundamos com ela o Joana de Ângeles, onde lá lutamos durante 1 ano e 8 meses, e dali partimos para a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, que começou com uma meia dúzia de 4, 5 pessoas. Hoje tem uma equipe de 508 trabalhadores voluntários ativos no bem. Dentre as diversas tarefas da FEAC, fundamos o SOS Preces, com base no CVV, Centro de Valorização da Vida, não é isso? Objetivando o quê? Ter sempre uma palavra amiga para quem esteja enfrentando um desafio, uma dificuldade. Hoje nós estamos comemorando, neste agosto passado, nós comemoramos 17 anos do SOS Preces e estamos próximos, chegando a 1 milhão de telefonemas atendidos. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 24 horas, você pode ligar para o prefixo 3236 1122, repetindo, 3236 1122, prefixo de Juiz de Fora 32, e temos 4 linhas telefônicas atendendo pessoas. A partir do momento em que nós entramos no Espiritismo, as nossas tarefas foram, o nosso aprendizado foi ininterrupto. Agora, a gente procura dar sequência a isso com o livro É o seu primeiro livro espírita? É o primeiro livro espírita. Nós temos vários artigos, nós temos mais de 200 artigos na internet e também em jornais da região, revistas espíritas, mas este é o primeiro
trabalho realizado na forma de livro. Então o título do livro é Perda de Pessoas Amadas. Sim. Então, Falcone, vamos começar a falar um pouquinho então sobre como é que surgiu a ideia de escrever este livro. A minha tia madrinha desencarnou no dia 27 de maio de 2004. 3 dias depois, 1º de junho, desencarnou meu pai, Armando Falcone. 20 dias depois, minha mãe, Maria Carucci Falcone. A morte biológica estava longe da família Falcone já há mais de 15 anos. De repente vem e leva 3. E mexeu com a minha sensibilidade. Vai mexer com a sensibilidade de qualquer pessoa. Tia, madrinha, pai e mãe de uma vez só. Mantivemos a nossa pauta de trabalhos profissionais e espíritas sem interrupção. Mas foi um momento desafiante na nossa vida. Terminou a terceira morte dia 20 de junho. No mês de agosto, Matheus Fernandes Fraga, hoje mentor da FEAC, o Espírito Amigo, nos recomendou: vamos começar em outubro uma reunião de entes queridos. Nas terças-feiras nós temos a reunião de desenvolvimento e educação da mediunidade, que começa às 19h30 até às 21h30. 40 minutos de estudos e depois toda a preparação. E disse: vamos aproveitar as noites de terça-feira. Você vai começar 1 hora antes, às 18h30 até às 19h30, abrir para o público. 20 minutos você vai falar sobre o tema morte e desencarnação e depois abrir a perguntas. Nós começamos e a pretensão não falta em ninguém, principalmente em mim. Eu achei logo, olha a pretensão, ele quer que eu fale da minha experiência de ter passado pela morte biológica de 3 pessoas para poder contar. Falamos, conversamos e a reunião fluiu num número sempre crescente de pessoas. No ano seguinte, dia 11 de agosto, Dona Cátia Rodrigues Vieira Falcone, minha esposa, mãe dos meus 2 primeiros filhos, esquece a chave na FEAC. A minha casa é a 150, 200 metros da FEAC. Ela diz: vou buscar a chave. Eu digo: eu vou. Não, fica você. Tinha um rapaz lá em casa para fazer um trabalho no meu notebook. Ele ficou tirando o vírus, um cavalo de Troia, e a Cátia foi atravessar a avenida. Tromba com a Kombi e desencarna. Fratura de cervical e mais 11 fraturas do lado esquerdo do corpo. O corpo dela virou um mingau, como a gente costuma dizer no interior. Desencarne imediato. Fizemos o velório da Cátia, aquele processo todo no dia 11 de agosto. Na reunião de setembro, quando eu estou começando a reunião, Matheus aproxima de mim e me pergunta assim: entendeu agora por que eu pedi para o senhor começar a reunião de entes queridos? Não é para ensinar para ninguém, não. É para o seu aprendizado e para você se preparar e se fortalecer para essa perda de compromisso. O compromisso nos fortalece. Aí caiu a máscara, né, da pretensão, e nós continuamos com o trabalho. Desde a primeira reunião, começamos gravando com gravador de MP3 e hoje filmamos a reunião. Fomos estudando as respostas, as perguntas e tudo mais. A receptividade foi muito grande e em determinado momento, há 2 anos atrás, ele recomendou: vamos começar a passar isso para o papel. Passamos para o papel, passamos pelo crivo de vários amigos e surgiu esse livro que será lançado na Bienal do Rio, né, sobre o trabalho da editora M de Capivari, o livro Perda de Pessoas Amadas. Então essa é a história breve do Falcone e do livro, para você poder entender por quê. E você vai lançar o livro na Bienal? Na Bienal. O livro ele começa sendo lançado, o primeiro lançamento dele, que a gente chama de ter um lançamento oficial, que é na Bienal. Mas cada cidade por onde a gente passa tem um mini lançamento naquela cidade. Nós começamos no dia 20 em Formiga, 20 de agosto. Depois nós vamos dia 3, dia 28, 26 em Santos Dumont. Dia 3 de setembro em Volta Redonda. Dia 4 de setembro em Resende, lá em Agulhas Negras. Dia 8, 9 e 10 na Bienal. E a partir daí nós vamos para o Espírito Santo, vamos para vários outros lugares. Já temos 22 cidades agendadas para estes mini lançamentos também. E é um tema interessante, a gente tem várias perguntas a respeito de perda de pessoas amadas. Bom, Falcone, você então escreveu especificamente sobre isso, o tema do livro. Explica aí o sentido da palavra perder. Inclusive, deixa eu acrescentar nessa pergunta uma coisa que há um comentário. Os espíritas são frios com relação à desencarnação. Isso é verdade, não é? Como é que funciona? Bom,
eu sou um espírito espírita, né, nessa circunstância toda. E digo, a morte de alguém distante mexe comigo, me sensibiliza, não é isso? Como esquecermos o 11 de setembro dos americanos? Né? Como esquecer um acidente na rodovia? Vindo para cá hoje passamos por 2 acidentes, um com sinistro, um com morte. Entramos em a ambulância passa, eu já entro em oração pelo motorista, por quem estiver dentro, se estiver vazia, se estiver cheia. Assim, quando alguém diz que o espírito é frio, frio é ele, no conhecimento do espiritismo e do comportamento dos espíritas. Nós enfrentamos a perda ou a morte biológica de entes queridos com mais equilíbrio. Equilíbrio teórico, nem sempre equilíbrio comportamental. Você vai ver velórios de espíritas também, companheiros arrancando os cabelos. Agora, o conhecimento traz mudanças. Mateus Fraga diz o seguinte: informação sem transformação gera estagnação. Então, conhecer espiritismo e querer arrancar os cabelos porque um ente querido faleceu, aí é desequilíbrio. Sim, e você explicar o sentido da palavra perder. Perder, temos o capítulo 2, foi dedicado a este tema. Perda. Por que perder? Nós vamos falar disso no próximo bloco. O Toninho não está funcionando bem, né? Às vezes perde Então nós temos que interromper aqui para os comerciais, dos patrocinadores, e vamos retornar então com o Falcone falando a respeito do sentido da palavra perder. Então até o próximo módulo.